Olá, amigos, que todos tenham um feliz domingo, na paz e na graça de Jesus. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina? E hoje, 23 de outubro, a lição 5, ela tem como título A Ressurreição de Moisés. Moisés morreu com 120 anos, e ele morreu antes do povo de Israel entrar na Terra Prometida. E o lugar onde ele foi enterrado é desconhecido. Nós sabemos apenas que Deus o sepultou nas terras de Moabe. Deus não mencionou o local exato da sepultura de Moisés. Provavelmente que ele sabia, né, que o povo de Israel, se soubesse o local exato onde Moisés havia sido enterrado, assim, quando eles tivessem dificuldades, com toda certeza, eles iriam lá idolatrá-lo, né, e iriam buscar ajuda a Moisés, mesmo ele estando morto, né? E com certeza eles fariam altares, imagens para ele, se utilizariam da mediunidade, ou seja, o espiritismo, que era algo abominável por Deus. E era uma mania que o povo de Israel, eles trouxeram lá do Egito, quando o povo ficou cativo lá no Egito. E com isto, no meio do povo de Israel havia a idolatria. E assim o povo de Israel, se soubesse naquela época que Deus havia ressuscitado Moisés, ao invés do povo buscar a Deus, buscariam a Moisés. E não era isso que Deus gostaria que acontecesse com o povo de Deus. E vejam, né, as intenções de Satanás. Está lá em Judas, no capítulo 1, versículo 9, onde nesse texto conta que houve uma disputa e uma discussão entre o arcanjo Miguel, que no caso é Cristo, e Satanás sobre o corpo de Moisés, que também repete-se em Deuteronômio, no capítulo 34, versículo de 5 a 7. Ou seja, Satanás queria roubar o corpo de Moisés para usá-lo, né, provavelmente assim como um fantoche, né, para enganar o povo de Israel. Assim como ele fez, né, no uso da serpente lá no Jardim do Éden, onde houve uma cobra falante, né, que foi o primeiro caso de mediunidade que se apresentou no mundo, e ele conseguiu enganar Eva. Imagina o estrago que Satanás faria se o povo de Israel tivesse a oportunidade dele, Satanás, se passar por Moisés. Estaria nas mesmas condições de mediunidade, né, mentirosa, que Satanás faz, né, com familiares nos dias de hoje, com entes queridos, né, que faleceram, e ele diz que está ali, que está numa dimensão tal, e gosta de enganar as pessoas. Eu aqui, nas lições anteriores, eu contei, né, sobre a experiência que eu tive, né, que meu pai havia falecido. Eu estava apenas com 7 meses, né, de batizado na igreja adventista, embora um ano antes eu havia me preparado bem, estudado as Sagradas Escrituras por inteiro, né? E quando meu pai foi enterrado, foi num sábado, né? E quando chegou a noite, quando nós já estávamos em casa, 10 horas da noite, a minha mãe precisou de umas ferramentas e pediu que eu fosse numa casinha, numa baiuca que meu pai tinha no fundo do nosso terreno. E eu fui lá. Eu nunca tive medo de nada, e muito mais quando me tornei evangélico, não tenho medo de nada, de coisa alguma. E fui lá abrir a baiuca no escuro, né?
acendi a luz e tal. E quando eu estava ali mexendo nas ferramentas, eis que apareceu a imagem do meu pai. E meu pai, com a voz do meu pai, dizendo para mim que ele estava muito triste de eu ter me tornado um adventista do sétimo dia. E ele continuou falando e eu comecei a observar assim na fisionomia, né? E na roupa que ele estava. E eu vi que a roupa que ele estava era um terno de linho com um broche, né, da congregação mariana, que ele pertencia à igreja católica. E eu falei, mas espera aí, esse terno que está ali aparecendo ali, ele está aqui. E fui assim no armário que meu pai colocava essa roupa dele, fui lá, tirei o terno branco de linho com aquele broche todinho, e cheguei e disse, ó, Satanás mentiroso, como é que o terno do meu pai está aqui e você está vestido com ele? E de repente sumiu e nunca mais apareceu. E é assim que o inimigo, ele consegue, né, enganar as pessoas, porque ele tem uma tecnologia, conhece muito bem, porque hoje em dia até o humorista, ele imita a sua voz, a voz de todas as pessoas, e ainda mais Satanás, que ele tem uma certa inteligência, e ele pode utilizar isso para enganos, né, das pessoas. E aqui a gente vê, né, que como ele enganou Eva, né, através de uma mediunidade, né, ele pode enganar todas as pessoas. E aqui quando Satanás ele quis assim se obter assim do corpo de Moisés, a intenção dele era esta, de enganar mais pessoas, e começaria a aparecer para as pessoas, embora Satanás ele não tem autoridade e poder para materializar alguém que seja que já morreu. Não tem. A única pessoa que pode fazer isso chama-se Jesus. Ele tem esse poder para isso. E já demonstrou ressuscitando pessoas. Mas Satanás não tem esse poder. E veja a confusão, né, que o inimigo faz. Da igreja grega de Alexandria, membros argumentavam que quando Moisés faleceu, existia 2 Moisés que foram vistos, segundo eles. Um vivo que é em espírito e outro morto no corpo. Ou seja, um que subiu aos céus, né, que foi, na verdade, Moisés ele foi ressuscitado por Deus após a sua morte, para que justamente Satanás não se utilizasse do seu corpo de alguma forma. Ele foi ressuscitado e ascendeu aos céus, para ele não enganar as pessoas, né? E no caso, se ele encontrasse Moisés sepultado, ele podia estar enganando as pessoas. Onde o próprio Orígenes é um historiador, ele diz que nessa homilia que existia realmente 2 Moisés. E também Clemente de Alexandria também falava a mesma coisa, que um Moisés subiu aos céus e o outro estaria ali, né? Mas tudo sem comprovação alguma. Isto não tem base alguma bíblica, né? E essa distinção entre alma e corpo nós já estudamos aqui, né? Onde o ser humano ele é composto do pó da terra, o barro, mas o fôlego de vida. E o homem passou a ser o quê? Uma alma vivente. Então a alma é o conjunto das pessoas. Quando Deus fala, essa alma pecar, ela morrerá, ele está dizendo que a pessoa que pecar, ela morrerá. Não está dizendo que alma alguma está em algum lugar. Mas mesmo assim, o inimigo tenta enganar as pessoas. Isso é só para aqueles que acreditam, né, na imortalidade da alma, por engano de Satanás, como o espiritismo se utiliza hoje também, né, para enganar. Além do mais, a Bíblia diz que Moisés não permaneceu muito tempo na sepultura, porque foi ressuscitado e levado aos céus por Deus, onde o próprio Cristo, né, com seus anjos,
sepultaram na ocasião que Moisés faleceu. Onde aqui mais uma confirmação de que todos os justos, né, serão ressuscitados um dia. Aquele que aceitar Jesus como Salvador, eles serão também ressuscitados e levados para o céu para a eternidade. E em Mateus, no capítulo 17, versículo de 1 a 8, menciona, né, que Pedro e Tiago, que eram discípulos de Jesus, eles foram juntos, né, com seu mestre para orarem assim em um determinado monte, assim, lá no alto. E eis que de repente, quando Jesus estava orando, eles mencionam que Jesus foi assim transfigurado diante deles, e seu rosto assim parecia como o sol, e as suas vestes assim se tornaram-se brancas como a luz. E naquele momento apareceu Elias, que havia sido transladado ao céu alguns anos antes, né? E ele não passou pela morte, que está lá em 2 Reis, no capítulo 2, versículo 11. E também apareceu junto com ele Moisés, que como a gente havia mencionado, ele morreu, foi sepultado, e ele foi ressuscitado por Deus. E nessa ocasião, quando estava com Jesus, nesse momento da transfiguração, esses dois discípulos, Pedro e Tiago, conversaram tanto com Elias e com Moisés, que está lá em Mateus, no capítulo 17, versículo de 1 a 7. E aqui Elias e Moisés apareceram por determinação de Deus, para que eles confortassem e animassem Jesus, porque alguns dias depois Jesus seria crucificado, né? Então, amando realmente de Deus, Elias e Moisés apareceram ali para Jesus, e ali estavam ali Pedro e Tiago, e com isto era o intuito de dar uma força assim, para que Jesus se mantivesse bem assim preparado para aquele momento, né? Mostrando que Moisés e Elias, eles eram personagens reais que foram realmente ressuscitados e que realmente estavam no céu. Deus quis provar isto para Elias e para Pedro e Tiago, e somente pelo poder de Deus que aconteceu isto. E que Moisés foi plenamente ressuscitado, sendo o primeiro exemplo, né, do Antigo Testamento de ressurreição anteriores à cruz. E a aparição assim de Moisés lá no Monte da Transfiguração, ali para Jesus, prova a vitória de Cristo sobre o pecado. E prova também que a morte eterna não existiria mais posteriormente com a morte de Jesus, que aconteceria posterior, e que isso tudo pelo poder da ressurreição que aconteceu com eles, né? Mostrando que para nós também nós poderemos ser ressuscitados, que na ocasião da segunda vinda de Jesus, se nós estivermos mortos, Jesus irá ressuscitar aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador e Senhor na sua segunda vinda. E algo interessante dessa disputa, né, do corpo de Moisés entre Jesus e Satanás, porque ali era a primeira vez que um ser humano seria ressuscitado, mostrando que Deus tem poder para ressuscitar pessoas. E o inimigo não queria que acontecesse isso, né? Porque seria uma derrota para ele, Satanás, né? E ele, naquele momento, né, que houve essa disputa, né, entre Jesus e Satanás pelo corpo de Moisés, ali diz que Satanás começou a acusar a Moisés dos pecados que ele fez, né? Dele ter matado um soldado no início que ele saiu do Egito, o pecado que ele cometeu contra a rocha, né?
Mas Deus é um Deus de perdoador de pecados. É um Deus que ama o ser humano, embora ele odeie o pecado, mas todas as pessoas que se arrependem, elas têm essa oportunidade de estar no reino dos céus. Elas têm essa oportunidade também, se estiverem mortas, de serem ressuscitadas por Jesus na sua segunda vinda, né? E aqui Deus prova que todo pecador pode ser ressuscitado e ter a vida eterna, desde que nós possamos aceitar somente a Jesus. Por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado através do Espírito Santo com todas as pessoas, e tenho certeza que Ele fala no seu coração, da sua família, para você aceitar Jesus como Salvador. Que Ele quer realmente perdoar a você de todos os seus pecados, as suas falhas. Ele quer dar o entendimento do que é a ressurreição para você, mostrar a você, entender o que é a morte. Para você entender que acima de que haja morte, existe a vida eterna, que Jesus irá ressuscitar todos os seus entes queridos, as pessoas que vocês amam. E a oportunidade que Deus quer dar para essa salvação para todas as pessoas. E você, ao aceitar a Jesus como Salvador, você ganhar esse presente que chama-se salvação. E com isto, Ele quer te levar-te para as mansões celestiais, num lugar onde não haja mais dor, não haja mais sofrimento e não haja mais morte. E sabe por que Deus quer fazer isso contigo, e sua família e com todas as pessoas, meu amigo, minhas amigas? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.